Salve, salve, nação tricolor, ligada no canal Avante Bahia. Meu nome é Iago, sou jornalista e torcedor do Esquadrão de Aço, e vocês já devem me conhecer, já devem me acompanhar há bastante tempo, apesar da gente estar aqui em falta, né? Um tempinho que não postamos vídeos, mas agora retornamos e vamos postar periodicamente, beleza? Hoje a gente vai falar sobre uma possibilidade de retorno de um jogador que foi bem na passagem dele pelo Esquadrão de Aço, mas na época ele não pôde permanecer porque os tempos eram outros e as condições financeiras também eram diferentes, completamente diferentes. Era outro contexto, ainda era Guilherme Belintani, e um processo de reestruturação do Bahia. Mas hoje, meus amigos, eu peço que vocês também deixem aquele like, se inscrevam no canal e compartilhem esse conteúdo para que mais torcedores do Bahia possam ficar muito bem informados. Lembrando sempre que quando a gente pede para você se inscrever e deixar o like, ajuda o nosso trabalho a ser cada vez mais divulgado, tá bom? Melhora muito o nosso conteúdo, melhora muito o nosso trabalho e também coloca o nome do Bahia no ponto mais alto, onde ele deve estar evidenciado. Bora lá, bora falar sobre esse Esquadrão. Galera, notícia que foi inicialmente trazida pelo jornalista setorista do Clube Carioca Vasco da Gama, o Lucas Pedrosa, tá bom? Jornalista setorista do Vasco pela emissora do SBT, disse que existem conversas entre Bahia e Léo, exatamente, Léo Pelé, jogador que atualmente defende a equipe do Vasco da Gama. É um cara, velho, que tem um determinado prestígio no Vasco, apesar de viver altos e baixos. Passou depois do Bahia pelo São Paulo, agora tá no Vasco, é zagueiro, é um dos capitões, é um dos líderes do elenco e é um jogador que interessa a Rogério Ceni, tendo em vista que ele é polivalente. É um cara que joga como lateral esquerdo, mas hoje o destaque dele é como zagueiro, tá bom? No início, trata-se apenas de sondagem, tá bom? Ou seja, o representante do Bahia, os representantes do Bahia entraram em contato com os representantes de Léo Pelé para saber a situação do atleta no momento. Lembrando, né, que ele tem contrato com a equipe do Vasco da Gama, é um jogador, de certa forma, importante, é um ex-lateral. Na época, ele não era zagueiro quando ele passou pelo Bahia, ele era lateral, hoje em dia ele é zagueiro. Então, assim, velho, não dá pra gente dizer que é o mesmo atleta, que vai ser o mesmo Léo Pelé. Não vai ser. Lembrando também que ele é um jogador canhoto, sendo assim, ele jogaria no lado esquerdo, que hoje é o lado de Canu. E aí, será que Léo é muito superior a Canu? Será que ele é muito melhor do que Canu, a ponto do Bahia coçar o bolso e investir pesado? Tendo em vista que nessa temporada jogadores carimbados como Vitor Cuesta não deram certo no nosso Esquadrão de Aço, tudo isso tem que se pensar, velho. O momento é ruim do Bahia, sim. São mais de 5 jogos sem vencer. O momento é péssimo. Mas será que qualquer jogador vai chegar e vai dar conta do recado? Não é assim. A camisa do Esporte Clube Bahia tem um peso, tá bom? Léo Pelé entende o peso que tem a camisa do Bahia porque ele já jogou aqui, mas é um outro jogador. A época era outra. Agora, óbvio, ele teve muita identificação com o Esporte Clube Bahia. Na época ele chorou, e o choro dele foi evidenciado no país inteiro, justamente porque ele queria ficar, mas não tinha como, porque o Bahia não tinha condições de alcançar um valor que os empresários dele queriam, né? Dependendo dele, a parte financeira não seria problema, ele queria permanecer, mas o Bahia não teve condições, ele ficou triste, mas aí foi pro São Paulo, fez a história dele lá, fez a história no Vasco e é esperar para ver o que acontece. Eu, sendo Bahia, analisaria com muita calma. Eu acho que o Léo Pelé, apesar de ser um jogador ok, seria mais um erro, como Canu, Vitor Hugo, seria mais um jogador. Para mim, eu acho que, na minha opinião, o Bahia tinha que alçar voos maiores, buscar atletas de outro nível. Léo Pelé é um jogador ok, mas não é craque de jeito nenhum. É um jogador ok. Não vou nem dizer assim que é um jogador muito bom, não é muito bom, é um jogador ok. Como zagueiro ele é ok. Na lateral esquerda, na época que ele jogou no Bahia, bom jogador, mas hoje é ok, tá bem na média. E na média a gente tem um monte. Vitor Hugo, Vitor Cuesta, Canu, Gabriel Xavier é o único acima da média, na minha opinião. Mas enfim, Léo Pelé não chegaria para somar. Chegaria só para preencher elenco e disso daí a gente já tá cheio. Deixe seu like, coloque nos comentários a sua opinião. Tamo junto, avante Bahia e saudações tricolores. Abraços, fui!